Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa videoaula eu estou fazendo para orientar a discussão sobre análise institucional padrão. O texto base que nós vamos discutir dentro dessa nossa videoaula é o roteiro para uma intervenção institucional padrão de Barenboim. Então, a ideia nesse vídeo é possibilitar para vocês as reflexões iniciais sobre os 14 passos que o Barenboim vai colocar dentro desse texto para uma ideia e uma proposta dentro da análise institucional. Alguns passos, vamos assim dizer, e passos entre aspas, porque a gente vai entender por que há essas aspas, né? Porque tem uma questão importante de a gente entender dentro das instituições, e buscando orientar, então, o nosso trabalho de análise institucional. Então, vamos lá. Primeiras reflexões. Apesar do Barenboim, ele oferecer dentro desse texto as possibilidades de intervenção, e ele até utilizar o nome roteiro, utilizar o nome de passos, é importante ficar bem claro, né, que é uma orientação à nossa intervenção, mas não deve se entender as instituições como únicas, ok? E sim como diferentes. Ele vai dizer, né, que ele chama de análise padrão, deverá ter em sua essência a possibilidade de mudança de acordo com os caminhos encontrados nos movimentos institucionais. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, quando ele trabalha nesse texto, esse roteiro e essa possibilidade de pensar alguns passos, ele não está colocando isso numa forma inflexível. Ao contrário, qualquer inflexibilidade não estaria condizente com a perspectiva da análise institucional. Então, esse texto, que ele chama de análise padrão, deverá sempre, na sua essência, ter a ideia e a possibilidade de mudança, de novos caminhos, e principalmente atentos aos movimentos institucionais, porque as realidades das instituições demandam nosso trabalho de escuta, de percepção, né, dos grupos, das pessoas e dos atravessamentos institucionais de maneira única. Portanto, o que o Barenboim ele coloca aqui nesse texto desse roteiro não é inflexível, ao contrário, tem que ser sempre pensado e também organizado dentro das possibilidades institucionais. Uma questão importante também que ele coloca é a diferença entre o campo de intervenção e o campo de análise, né? Muitas vezes, dentro das instituições, nós confundimos a análise e a intervenção. Então, nesse texto, é importante que a gente entenda que há duas diferenças quando nós falamos de campo de intervenção e campo de análise. Campo de intervenção, podemos entender a escola, a UBS, o CRAS, o CREAS, uma ONG, uma organização, enfim, isso é um campo de intervenção. O campo de análise, ele é outro. O campo de análise, ele está relacionado ao que emerge como possibilidade de intervenção ou como problemática. Então, por exemplo, aqui, o conflito entre professores. Então, se uma escola ela tem um conflito entre professores, o campo de intervenção é a escola, mas o campo de análise é o conflito. Podemos levar isso para uma unidade de saúde, para uma equipe de um hospital, e entender que, por exemplo, uma equipe de uma UTI, né, a equipe da UTI é o campo de intervenção, mas não é o campo de análise. E o campo de análise vai ser exatamente o que vai emergir dentro dessa realidade, podendo ser a desumanização, a falta de comunicação, a falta de percepção do outro, não saber lidar com os familiares. Então, o campo de análise, ele sempre estará relacionado com aquilo que emerge dentro desse lugar. Então, é importante a gente ter essas duas distinção. Então, quando nós olhamos para a análise institucional, e o Barenboim propõe que cada intervenção ela deve ser singular, ou seja, ele nos diz que mesmo que façamos um trabalho de análise em uma instituição de saúde, vamos supor, uma
estratégia de saúde da família, e depois iremos realizar um trabalho institucional em outra estratégia de saúde da família, nós estamos entendendo que é uma mesma proposta de política pública, mas não é uma mesma realidade enquanto instituição. Então, o analista institucional, ele tem que ter sempre dentro da sua valise a percepção da singularidade das relações e dos contextos institucionais, tanto pela história das instituições, como pela formação dos grupos e as relações intersubjetivas. E nesse momento, nos leva a pensar sobre o quanto que a gente vive numa sociedade disciplinar, né, onde a ciência, ela busca o quê? Respostas claras e objetivas. Isso é um desafio diante a nossa prática dentro das instituições, porque muitas vezes o pedido, ele vem em forma de resposta, resposta objetiva e resposta clara, né, ou como um roteiro onde se vai encontrar passo a passo todos os fenômenos institucionais e psicológicos, de uma forma padronizada, burocratizada, né? Ou seja, muitos dos pedidos são assim, e não por, ou melhor, simplesmente por desconhecimento dos processos psicológicos subjetivos e institucionais, né? Quando uma instituição pede um analista institucional para desenvolver um trabalho, muitas vezes eles não querem o desenvolvimento do trabalho, eles querem a resposta do problema. Então, fazer essa mudança leva um tempo, né, e tem aí a função do analista institucional trabalhar esses fenômenos que atravessam essas realidades, mas não de uma forma simples e padronizada ou burocratizada. Na verdade, dentro da dimensão e da complexidade que é o próprio emergir daquela situação do qual muitas vezes nós somos chamados, que vai ter uma relação, né, íntima com a oferta e a demanda dentro dos passos, tá bom? E aí na página 105 do texto tem uma pontuação bem interessante, o Barembley diz assim, felizmente ou não, ele vai dizer, né, nós podemos ver a análise institucional nessa perspectiva de uma forma positiva, ou uma forma otimista, uma forma pessimista, que vai ter muita relação também com aquilo que o profissional, né, principalmente o psicólogo, ele se identifica enquanto trabalha, né, a análise institucional, ela pode ser entendida de uma forma otimista, a partir de um olhar de que, nossa, que bom, é um campo de construção, é um campo que não é fechado, é uma possibilidade ampla, múltiplos atravessamentos e cores podem emergir dessa intervenção, um alto potencial de criatividade, isso numa visão otimista, quem se identifica com essa prática. Porém, pode ser também uma visão pessimista para aqueles que entendem que o trabalho ele tem que ser mais formal, mais estruturado, dando a impressão, como o Barembley discute, né, de um sentimento de não ter algo numa formalização, numa coisa protocolar. E é verdade, difícil fazer uma análise institucional nesses princípios institucionalistas, numa visão burocratizada e padronizada. Então, pode ser entendido dessas duas formas. E aí o Barembley, antes de colocar e apresentar os seus passos, ele vai dizer, né, com a sua proposta padrão, e ele coloca aspas, padrão, justamente para não entender que esse modelo funcionará da mesma forma em todas as instituições, em todos os grupos. Não, é uma proposta diante, que nele coloca, de condições favoráveis, que nem sempre é possível, né, as condições favoráveis de tempo, enfim, né. Então, o que acontece? Ele vai dizer, primeiramente, essa intervenção, essa proposta de padrão, né, que ele coloca, não é única. Nem sempre é a melhor, né? Por que nem sempre é a melhor? Porque ele traz aqui alguns elementos para serem pensados, não elementos para serem seguidos. Então, depende muito da nossa leitura, entender essa proposta do Barembley como fenômenos que atravessam a instituição que podem nos ajudar, e esses passos podem nos ajudar a organizar a nossa prática, mas não tem uma relação direta com uma padronização da intervenção. E ele vai dizer, frequentemente não é possível, porque as características
da demanda não a propiciam. Aí ele vai dizer mais vezes, ó, eu estou dizendo, mas como uma sugestão e não como um lugar cristalizado, porque ele vai dizer que a demanda, ou seja, aquilo que aparece como oferta, mas aquilo que é a demanda, ou seja, o que de fato, de forma implícita está gerando, não vai proporcionar essa contextualização, vamos dizer assim, cronológica, tá? Então, pensar essa realidade, né, pensar esses passos, é uma forma de conduzir o nosso pensamento diante de alguns fenômenos existentes dentro do contexto da análise institucional. Então, o primeiro passo, vamos assim dizer, ele vai trabalhar com análise da produção da demanda. O que ele quer dizer com isso? Né? Não existe demanda espontânea, toda demanda é produzida, é gerada, mas que demanda é essa? Ele vai dizer, a tarefa começa então pela análise da implicação na oferta, ou seja, na produção da demanda. Olha, professor, o que ele está querendo dizer com isso? Né? O que ele está querendo dizer com a realidade vem toda junta? Opa, desculpa, pulou aqui. Né? O que ele está dizendo com a realidade vir toda junta, né, dentro desse sentido? Ele quer dizer que aquilo que a instituição diz que é o problema, nós vamos entender como oferta, como algo explícito, mas a produção da demanda, ela tem a ver exatamente com aquilo que foi construído pela instituição. Então, a demanda é o que a instituição está dizendo que é, né? Ou seja, olha, temos um problema assim, por exemplo, conflito entre professores. Isso é a demanda, mas o que produziu essa demanda? O que aconteceu para chegar até essa demanda? Então, fazer a construção, o entendimento disso é análise da produção da demanda. O que chegou até esse conflito. Depois, eu estou passando aqui rapidamente, pessoal, mas o texto ele desdobra, então estou só pontuando para vocês entenderem o que o texto está trazendo. Segundo ponto, análise do encaminhamento. De onde veio esse pedido? Né? Quais foram os intermediários? Quem nos chamou pretende beneficiar de nosso serviço? Isso quer dizer o quê? Quando nós olhamos os passos intermediários entre a oferta e a demanda, nós entendemos o que está modulando o pedido. Porque muitas vezes nós, principalmente da psicologia, nós podemos ser chamados, inclusive, para intermediar, às vezes, desejos que são, vamos dizer assim, inclusive não seriam promotores de uma saúde mental dentro da instituição. Às vezes a gente é chamado para corrigir peças, mas nem sempre as peças, de fato, estão quebradas, vamos assim dizer. Então, a gente precisa analisar esse ponto, ou seja, o que modulou, quem esteve no meio, né, e pediu o nosso trabalho. Então, isso também é algo muito importante, entendido como passo. O terceiro passo é a análise da gestão parcial, né? E o que isso significa? Uma maior compreensão do setor que veio nos procurar. Ou seja, quem procurou? Foi o RH? Foi a UTI? Foi quem foi, né? Nesse lugar, a gente pode antecipar um pouco e perceber os interesses e os desejos em pauta, né? Ou seja, a gestão parcial dessa demanda que foi dito pela instituição, pode ser, vamos dizer assim, protagonizada por diversos segmentos da organização. Então, a gente precisa analisar muito bem isso, analisar quem pediu, como pediu, de onde veio, por que veio, tá? Isso é algo extremamente importante. E aí tem outro ponto, o quarto passo, né, que ele vai dizer que é a análise do encargo. O que o Barenboim está querendo nos apresentar? Vamos entender o que é demanda, o que é encargo. Então, demanda. Demanda é aquilo que a própria instituição nos coloca como problema. Olha, sabemos da importância do seu trabalho e queremos melhorar o nosso ambiente. Então, o analista institucional, o psicólogo institucional, ele é chamado para resolver ou melhorar o ambiente, melhorar as relações. O que não é muito compreendido, às vezes, pela instituição é o encargo, né? Ou seja,
Às vezes a instituição entende que precisa melhorar seu ambiente, mas não entende que o próprio problema está relacionado com os processos de trabalho, pelos conflitos existentes, por exemplo, autoritarismo, atritos pelo ambiente. Então, analisar o encargo é entender o que produziu a demanda. Então, às vezes, o pedido da instituição é: olha, conserte nosso ambiente. De fato, eles querem que a gente conserte o ambiente. Só que existe um encargo, que muitas vezes é aqui que está produzindo esse mal-estar. Então, entender o encargo é olhar para os processos de trabalho. Então, será que não está tendo autoritarismo, atritos, ambiente? Então, melhorando o ambiente, a gente modifica a demanda. Mas muitas vezes as instituições, as equipes não entendem, né, esse lugar. Então, é muito importante a gente entender que esse movimento, né, é um movimento que gera muitas defesas que a gente tem que estar atento. Quinto ponto, diagnóstico provisório. Ou seja, e lembre-se, pessoal, não é para fazer não é, a ideia não é 1, 2, 3, 4, 5, mas que você tenha dentro das suas ferramentas de trabalho esses pontos para serem desenvolvidos. Então, o que o Barembili vai falar? Olha, depois de um tempo analisando, observando, entendendo a demanda, entendendo o encargo, nós podemos fazer um diagnóstico provisório. É uma hipótese especulativa sobre o quadro, ou seja, é um entendimento prévio de uma possibilidade daquilo que está gerando os conflitos e tendo os problemas, né? Então, nesse momento, a gente tem que fazer um contrato diagnóstico com as instituições, com as equipes. O que isso significa? Que até agora nós fizemos uma gestão parcial, nós ouvimos partes, identificamos pontos. Agora a gente precisa ouvir a totalidade, a gente precisa ouvir mais pessoas, a gente precisa ouvir mais setores. Então, nesse momento, precisamos entender o que foi possível a demanda parcial, tá? Precisamos entender a intervenção na totalidade. E aí, o que acontece? O nosso trabalho pode ser interrompido aqui, tá? Por que pode ser interrompido aqui? Porque nesse momento, durante o nosso trabalho, é evidente que nós possibilitaremos ali dentro dos grupos um novo olhar pelos questionamentos, pelas perguntas, e nesse momento, com uma hipótese especulativa, a gente já vai oferecer um pouco do encargo diferente da demanda, ou seja, a gente já vai conseguir dizer que, olha, o que vocês estão sofrendo precisa ser visto no que está se gerando, e às vezes as instituições não têm ainda uma condição de intervir dessa forma. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado e entender o momento certo, a forma certa, né, de dar esse diagnóstico, ok? Então, isso o Barembili vai entender como um quinto ponto. O sexto ponto, ele vai dizer estratégia, tática e técnicas para começar a intervenção. Ué, professor, mas não começamos a intervenção até agora? Sim, eu acho que isso a gente tem que pensar muito bem. A intervenção da análise dentro das instituições e com a psicologia institucional não é só a intervenção no sentido de consertar o problema. Nós trabalhamos observando, quando nós observamos, nós estamos intervindo, né? É uma intervenção psicológica, mas talvez ainda não seja uma intervenção da mudança do campo ou do problema. A partir desse ponto, quando nós conseguimos já desenvolver um diagnóstico, uma percepção daquilo que foi produzido naquela demanda, a ideia de intervenção agora é intervir sobre a modificação desse problema. Mas não quer dizer que a gente não estava intervindo. Precisamos desmistificar isso. Então, o diagnóstico provisório é sempre provisório e sempre continuará em aberto. A gente sempre tem elementos que podem aparecer. Então, ouvindo agora mais pessoas, a gente pode, quer dizer, a gente deve, né, ter condições para, ele trabalha no texto a palavra cutucar, né, eu não gosto muito, porque dá uma impressão de mexer em algo, uma ferida, né, mas o texto acaba sendo usado dessa forma, mas de começar a trazer o não dito. Então, o que é mais importante? A partir do diagnóstico provisório, nós temos uma visualização da problemática, e podemos
começar a trabalhar na instituição, esse não dito, isso que estava lá na ordem do encargo, ou seja, aquilo que está produzindo o sofrimento, e não o sofrimento em si, mas intervir sobre esse caminho. Mas para isso, nós, da análise, precisamos ter clareza desse funcionamento, tá bom? O sétimo ponto que ele traz, a autoanálise da implicação, né? Bom, como nós sabemos, isso não é novidade, em todo processo de análise institucional, ou qualquer processo, inclusive terapêutico, individual, nós estamos implicados, nós fazemos parte do processo. Então, o que o Barenboim está querendo dizer aqui? Que a análise da implicação significa pesquisar o coletivo interventor, pesquisar o que despertou em nós, que a gente não tinha percebido, perceber quais ressonâncias inconscientes apareceram, porque nós, quando entramos para fazer um trabalho dentro das instituições, nós também vamos possibilitar ressonâncias. São encontros que vão acontecer ali. Então, nesse momento, com essa autoanálise, a gente entende o que nosso trabalho despertou dentro da equipe, mas o que a equipe também despertou em nosso trabalho, tá? O diagnóstico definitivo e o planejamento da intervenção definitiva, que vem na página 117, recomendo vocês fazerem a leitura, mas basicamente o diagnóstico definitivo, né, ele coloca como o entendimento e o esclarecimento disso do que foi o não dito e a possibilidade de começar a um trabalho junto com esse lugar, tá? O nono passo vai trabalhar sobre a autogestão do contrato de intervenção. Então, como vocês sabem, falamos recentemente no vídeo sobre educação permanente, a autogestão, ela tem que estar implicada no nosso processo de trabalho. Porque a ideia da análise institucional não é que o trabalho ele fique vinculado e refém da prática daquele que analisa. Nós temos que entender que somos profissionais que possibilitará às equipes uma condição de conduzirem e perceberem também os seus processos, tá? Então, a ideia é permitir e desenvolver dentro do coletivo a capacidade de análise, de olhar para suas práticas, de olhar para aquilo que é feito, né? Por isso que ele diz, precisamos lembrar que somos facilitadores, mobilizadores, nunca impositores. Nós não impomos nada, né? Isso às vezes é difícil para alguns profissionais que querem pôr uma ideia. Não, a gente precisa mobilizar, entender se há ou não motivação para o nosso trabalho, que pode não existir, tá? Então, nesse momento da autogestão, do contrato de intervenção, nós iremos propor uma contraproposta dentro da instituição para buscar, tá, a sua intervenção, a sua mudança. E aí, o 10º ponto, ele vai dizer, intervenção. Ah, professor, mas como assim, né? Isso tudo já foi uma intervenção. Só que ele diz agora que a gente pode disponibilizar de ferramentas para modificar esse processo. Nós temos que fazer avaliações periódicas de como o trabalho está sendo desenvolvido, como que estão as transferências, o atravessamento, a transversalidade, tá? Temos que entender também, o 12º ponto, um prognóstico, nunca fechado, gente, mas quando a gente faz a nossa intervenção, precisamos entender o que passou naquele coletivo, tá? O que nós pretendemos ou esperamos minimamente que aquele grupo consiga se desenvolver. Isso pode ser quebrado? Pode, né? Isso pode se modificar com uma mudança de uma pessoa, de uma gestão. Então, no prognóstico, a gente tem que levar em condição, né, em pensamento, todos esses pontos que a gente está colocando aqui. Por isso que a autoanálise coletiva e a autogestão é algo fundamental para desenvolvermos dentro das instituições. A capacidade. E claro que um outro ponto que é o acompanhamento, que nós devemos também acompanhar o processo de construção, certo? E para nós, o último passo, né? O que faremos com tudo isso?
Aí precisamos elaborar o nosso trabalho, discutir o nosso trabalho, teorizar o nosso trabalho, analisar o nosso trabalho, olhar para o que foi feito. Então, toda análise institucional, no seu final, vamos dizer assim, tem que ter desse momento onde poderemos olhar para o que foi feito, tá? Entender quais os problemas ocorreram, porque nenhuma intervenção é perfeita. Sempre há algo que precisa ser pensado. Então, é o momento de teorizar, de discutir, de elaborar o que nós, como analistas institucionais, realizamos naquele espaço, tá? E se publicar, claro, sempre consultar o coletivo estudado, porque é fundamental. Bom, sem dúvida, pessoal, que eu entendo que fui um pouco rápido, eu acredito, nessa apresentação, mas são basicamente os 14 passos que o Barimblick coloca, e com certeza nós precisamos beber da fonte também, fazer a leitura do texto para conseguir entender. Mas esses passos, lembrando que não são passos idealizados, nem cristalizados. São ferramentas e estratégias que podemos utilizar dentro da análise institucional durante esse processo de intervenção. Por hoje é isso. Tenha um bom dia e até breve.